Imaginem a cena. Uma pista de aterragem remota em Tizimín, México. A alvorada rompe sobre o asfalto rachado e os hangares enferrujados. Um avião de carga aterra, transportando 5,3 milhões de dólares em dinheiro do cartel. Três homens esperam ao lado de uma carrinha branca, prontos para completar o que deveria ser uma transferência de dinheiro de rotina. O piloto é Miguel Santos, de 34 anos. Ex-piloto da Força Aérea Mexicana, já fez esta rota dezenas de vezes. Mesmo percurso, mesmo procedimento, mesmo empregador brutal que mata pessoas por chegarem 15 minutos atrasados. Mas hoje é diferente. Enquanto Miguel e os seus dois amigos de infância começam a carregar o dinheiro para a carrinha, o telemóvel de Miguel vibra. É uma mensagem de texto, sem palavras, apenas uma foto no ecrã. A sua esposa, Helena, está amarrada, com terror nos olhos. A mensagem seguinte é simples. Sabemos o que estás a planear. 5,3 milhões de dólares, mais uma penalidade de 1 milhão de dólares. Tens 36 horas. Tenta algo inteligente e ela morre lentamente. Miguel olha para o telemóvel, as mãos a tremer. O seu plano perfeito, meses de preparação, cronometragem cuidadosa, amigos de confiança, foi comprometido antes mesmo de começar. Mas como é que Miguel chegou a este momento? Como é que um piloto militar condecorado se tornou um ladrão de cartel com a vida da sua esposa em jogo? Para entender isso, precisamos de voltar 3 horas antes, a 8 mil pés acima da paisagem mexicana, onde Miguel Santos estava prestes a cometer o seu primeiro assassinato. Antes de te contar a história completa, só tenho um pequeno favor a pedir. Certifica-te de que subscreves o canal, clica no botão Gosto e diz-me nos comentários de que cidade estás a ver. É sempre incrível ver o quão longe este público está a chegar. Agora vamos voltar à história. 14 de fevereiro de 2024, 6 horas e 47 da manhã. 8 mil pés acima do Golfo do México. Miguel Santos estava sentado no lugar do piloto de um Cessna 208 Caravelle modificado, voando para noroeste em direção ao que ele acreditava ser o seu último dia como empregado do cartel. Atrás dele, preso no compartimento de carga, estavam 5,3 milhões de dólares em dinheiro. Dinheiro recolhido da venda de drogas por toda a América Central. Ao seu lado, no lugar do copiloto, estava Vitor Reis, um cumpridor do cartel com olhos sem vida e uma reputação de violência criativa. Miguel tinha planeado cada detalhe deste roubo durante 5 meses. Cada contingência, cada plano de reserva, cada possível complicação. O que ele não tinha planeado foi o anúncio inesperado de Vitor 30 minutos após o início do voo. Vitor mencionou casualmente que tinha instruções para observar Miguel com atenção durante este voo. Havia relatos de atividade incomum perto do aeródromo, e a equipe de segurança do cartel estava preocupada com uma potencial infiltração da polícia. O sangue de Miguel gelou. Alguém tinha traído o seu plano, mas ele já estava no ar com 5,3 milhões de dólares e um criminoso violento que podia matá-lo a qualquer momento. Voltar atrás não era uma opção. Miguel tomou uma decisão que o assombraria para sempre. Ele mataria Vitor e continuaria com o roubo. O cockpit do Cessna era apertado, com pouco mais de 1,80 m de largura, com Victor sentado perto o suficiente para agarrar a garganta de Miguel se suspeitasse de algo. Miguel precisava de uma arma que fosse acessível e mortal, algo que não alertasse Victor para suas intenções. A máscara de oxigênio de emergência estava presa num compartimento ao lado do cotovelo esquerdo de Miguel. O seu cordão elástico foi concebido para esticar, o que significava que podia apertar o pescoço de uma pessoa com força suficiente para cortar o fluxo sanguíneo para o cérebro. Miguel esperou pelo momento perfeito. Vitor estava-se a estudar um mapa do seu destino, a sua atenção focada longe dos movimentos de Miguel. O ruído do cockpit abafaria quaisquer pequenos sons que Miguel pudesse fazer. Enquanto mantinha o voo nivelado com a mão direita, Miguel abriu lentamente o compartimento da máscara de oxigênio com a esquerda. O cordão elástico estava exatamente onde ele se lembrava, enrolado e pronto. Mas quando os dedos de Miguel se fecharam à volta do cordão, Vitor notou o movimento na sua visão periférica. A cabeça do cumpridor levantou-se bruscamente. Os seus olhos fixaram-se no rosto de Miguel,
com súbita suspeita. O que estás a fazer? Miguel tinha talvez 2 segundos antes que Vitor sacasse a pistola calibre 45 que levava na coldre debaixo do casaco. 2 segundos para agir ou morrer. Miguel puxou o cordão de oxigênio com ambas as mãos e girou no seu assento, abandonando o controlo da aeronave. O avião começou imediatamente a inclinar-se e a rolar enquanto Miguel passava o cordão à volta do pescoço de Victor. O que se seguiu foram 90 segundos da violência mais intensa que Miguel alguma vez experimentou. Victor era mais jovem, mais forte e treinado em combate corpo a corpo, mas Miguel tinha a vantagem da surpresa e do desespero. O cordão à volta do pescoço de Victor impedia-o de gritar ou respirar corretamente, mas não o impedia de lutar. A primeira resposta de Victor foi tentar alcançar a sua pistola, mas o cordão à volta do pescoço tornava impossível apontar corretamente. O seu tiro falhou, estilhaçando a janela lateral e enviando fragmentos de vidro por todo o cockpit. Miguel manteve o controle do cordão enquanto tentava controlar a mão da arma de Victor. A luta do cumpridor estava a levar a aeronave a uma descida descontrolada, com alarmes a soar enquanto perdiam altitude. Victor conseguiu agarrar o cabelo de Miguel com a mão livre, batendo a cabeça dele contra o painel de instrumentos. O sangue escorria da testa de Miguel, cegando-o parcialmente, mas ele manteve o cordão. A luta continuou enquanto o avião espiralava em direção ao oceano. O rosto de Victor estava a ficar roxo por falta de oxigênio, mas o seu treino militar manteve-o a lutar mesmo quando a consciência desvanecia. Com o seu último ato consciente, Victor acionou a alavanca de libertação da porta de emergência ao lado do seu assento. A porta do cockpit abriu-se com força explosiva, equalizando a pressão e criando um furacão de vento dentro da cabine. Papéis soltos, equipamentos e detritos foram sugados para o vazio. Miguel sentiu o corpo de Victor a ser puxado em direção à porta aberta pelo ar em aceleração. Ele tentou manter o controle do cordão, mas a força do vento era avassaladora. O corpo inconsciente de Victor foi arrancado do controle de Miguel e sugado para fora da aeronave, desaparecendo nas nuvens 8.000 pés abaixo. Miguel olhou para o assento vazio do copiloto, as mãos a tremer enquanto lutava para recuperar o controle da aeronave. Luzes de aviso piscavam no painel de instrumentos. O altímetro mostrava que tinham caído para 6.200 pés e ainda estavam a descer. A luta com Victor tinha danificado múltiplos comandos de voo. A pressão hidráulica estava a diminuir, tornando os comandos pesados e sem resposta. A janela partida estava a criar uma resistência aerodinâmica que afetava a estabilidade do avião. Miguel nunca tinha previsto ter de pilotar um avião danificado enquanto executava um roubo. O seu treino militar tinha-o preparado para situações de emergência, mas não enquanto estava coberto de sangue e traumatizado por cometer o seu primeiro assassinato. Miguel demorou 3 minutos a estabilizar a aeronave e a começar a subir de volta à altitude de cruzeiro. 3 minutos durante os quais ele não tinha a certeza se o avião aguentaria ou se desintegraria em pleno ar. Mas quando Miguel recuperou o controlo, percebeu que a morte de Victor tinha resolvido vários problemas. Já não havia um guarda que pudesse alertar o cartel sobre a sua traição. A janela partida e os comandos danificados podiam ser explicados como resultado de um acidente, fornecendo cobertura para o seu roubo. Mais importante ainda, Miguel tinha cruzado a barreira psicológica que separava planear um crime de cometê-lo. Ele tinha matado um homem com as próprias mãos e não sentiu nada além de alívio por a ameaça ter sido eliminada. Miguel começou a implementar as contramedidas eletrônicas que tinha preparado para este momento. Com o corpo de Victor a cair em direção ao Golfo do México, Miguel ativou a primeira fase do seu engano eletrônico. O sistema de rastreamento GPS do Cessna estava conectado ao centro de operações do cartel através de um uplink de satélite que transmitia a localização da aeronave a cada 60 segundos. Miguel precisava de desativar este sistema sem alertar o controle de terra para qualquer mau funcionamento. Usando um tablet escondido debaixo do seu assento, Miguel acedeu ao sistema de navegação da aeronave através de uma backdoor que Diego o tinha ajudado a instalar meses antes. A interface parecia um ecrã de diagnóstico de rotina, mas na verdade fornecia controle completo sobre a assinatura eletrônica do avião.
O primeiro passo de Miguel foi criar uma falsa rota de voo. Em vez de mostrar a sua localização real acima do Golfo do México, o sistema GPS transmitiria coordenadas indicando que a aeronave estava a seguir a sua rota planeada em direção à instalação de lavagem de dinheiro. O engano era sofisticado o suficiente para enganar uma monitorização casual, mas não resistiria a uma análise detalhada. Miguel tinha talvez 4 horas antes que a equipa técnica do cartel notasse as irregularidades. Em seguida, Miguel desativou o transponder da aeronave, o dispositivo que permitia ao controle de tráfego aéreo rastrear aeronaves civis. Isso era mais perigoso porque tornava o avião invisível para a aviação comercial, aumentando o risco de uma colisão aérea. Mas o destino de Miguel, o aeródromo abandonado perto de Tizimín, estava longe das rotas de voo comerciais. O risco era aceitável em comparação com a certeza da captura se o cartel rastreasse a sua localização real. A contramedida eletrônica final foi a mais crítica. Miguel ativou um bloqueador de sinal que impediria o seu telemóvel de se conectar a redes móveis. Se o cartel tentasse contactá-lo durante o voo, receberiam mensagens automáticas indicando que ele estava numa zona sem cobertura de sinal. Este isolamento era tanto uma proteção quanto uma vulnerabilidade. Miguel não conseguia comunicar com Roberto e Diego para confirmar que estavam em posição, mas o cartel também não conseguia alcançá-lo se descobrissem o desaparecimento de Victor. Miguel estava agora a voar às cegas, eletronicamente invisível, em direção a um destino onde o sucesso ou o fracasso seriam determinados nas próximas 2 horas. Enquanto as coordenadas GPS modificadas transmitiam dados falsos para o quartel-general do cartel, Miguel começou a rever o plano que tinha consumido a sua vida nos últimos 5 meses. Outubro de 2023. Enquanto Miguel voava pelo céu matinal, a sua mente revisitava a conversa que tinha iniciado este pesadelo 2 anos antes. A voz de Helena ecoava na sua memória com clareza devastadora. Achas que tens o controlo porque te pagam bem e te tratam com respeito. Mas não estás a fazer escolhas, Miguel. Estás apenas a adiar o momento em que eles decidem que és mais perigoso vivo do que morto. Miguel tinha descartado as preocupações de Helena como idealismo ingênuo. Ela era uma professora que não entendia como o mundo real funcionava. O cartel valorizava demasiado as suas habilidades para alguma vez o considerar dispensável. Mas Helena tinha razão em tudo. Miguel lembrou-se da última conversa real deles na noite anterior, ao início do planeamento deste roubo. Helena tinha descoberto que o seu último voo transportava armas de assalto usadas num ataque que matou 12 polícias. Ela tinha-o confrontado na cozinha deles, segurando recortes de jornal sobre o massacre. Queria saber se ele entendia o que o seu trabalho inofensivo estava realmente a conseguir. A resposta de Miguel revelou o quão completamente o cartel tinha corrompido a sua bússola moral. Ele argumentou que os polícias provavelmente já eram corruptos, que a violência do cartel era inevitável, independentemente do seu envolvimento, e que a segurança financeira da sua família importava mais do que princípios morais abstratos. Helena tinha-o olhado com uma mistura de desapontamento e medo. Não és o homem com quem casei, Miguel. Estás a tornar-te outra coisa, e nem sequer o vês a acontecer. Ela tinha estado a tentar salvá-lo exatamente da situação em que ele se encontrava agora. Sozinho num avião com sangue nas mãos e sem caminho de volta para a vida que ele tinha vivido. Mas os avisos de Helena não tinham impedido Miguel de ir atrás do dinheiro do cartel. Foi preciso algo muito mais visceral para fazê-lo entender o perigo em que ele estava. Foi preciso ver um homem morrer por chegar 15 minutos atrasado. O momento que destruiu as ilusões de Miguel aconteceu 3 meses antes, numa terça-feira de manhã, no mesmo aeródromo onde Miguel tinha sido recrutado. Miguel estava a preparar-se para um voo de carga de rotina, quando testemunhou algo que revelou a verdadeira natureza do seu emprego. Um motorista chamado Carlos Herrera chegou 15 minutos atrasado para recolher um carregamento de dinheiro. 15 minutos. Um pequeno atraso causado por congestionamento de tráfego na autoestrada que levava ao aeródromo. Carlos tinha trabalhado para o cartel durante 3 anos. Era de confiança, honesto e nunca tinha roubado um peso ou traído qualquer informação confidencial. O seu único crime foi chegar às 7h15 em vez das 7 horas.
Miguel observou do lado do seu avião enquanto o gerente de operações do cartel se aproximava do caminhão de Carlos. Não houve discussão, nem explicação, nem oportunidade para Carlos explicar o atraso. Apenas um único tiro na cabeça. Carlos morreu instantaneamente. O seu corpo desabou sobre o volante enquanto o sangue espalhava pelo para-brisas. O gerente de operações virou-se para os trabalhadores reunidos e deu uma mensagem simples. A pontualidade não era uma sugestão, era um requisito de sobrevivência. Qualquer um que não conseguisse cumprir as suas obrigações com perfeita fiabilidade deveria procurar emprego noutro lugar. Depois, ordenou a Miguel que ajudasse a carregar o corpo de Carlos na traseira de uma picape. Iriam descartá-lo no deserto onde nunca seria encontrado. Enquanto Miguel levantava o cadáver de Carlos, ainda quente e a sangrar, finalmente entendeu o que Helena tinha estado a tentar dizer-lhe. Ele não era um empregado valorizado. Era um ativo temporariamente útil, cuja expectativa de vida dependia inteiramente da sua contínua perfeição. E a perfeição, percebeu Miguel, era impossível de manter para sempre. Naquela noite, Miguel tomou a decisão que o levou a este momento. Ele roubaria dinheiro suficiente para desaparecer para sempre. Mas planear o crime perfeito exigiu meses de preparação. E Miguel não tinha ideia de que alguém já estava a observar cada um dos seus movimentos. Outubro de 2023. Enquanto Miguel voava em direção a Tizimim, com o sangue de Vítor ainda nas mãos, ele revisou o plano que havia consumido cada momento livre dos últimos 5 meses. Miguel começou estudando cada aspecto das operações de transporte de dinheiro do cartel, com a atenção sistemática aos detalhes que o havia tornado um piloto militar exemplar. Os Hermanos del Sol movimentavam aproximadamente 20 milhões de dólares em dinheiro por mês, distribuídos em vários voos para minimizar o impacto de qualquer perda única. Miguel documentou 17 rotas diferentes, 12 aeronaves diferentes e 43 funcionários diferentes envolvidos nas operações de transporte de dinheiro. Ele criou arquivos detalhados sobre cada piloto, guarda e membro da equipa de terra, seus horários, seus hábitos, suas fraquezas pessoais. Miguel descobriu que Victor Reis sempre levava uma garrafa térmica de café em voos longos. O capitão da guarda Eduardo Morales sofria de enjoo e tomava medicação que o deixava sonolento. O piloto Luiz Herrera tinha um problema com jogos de azar que o deixava desesperado por dinheiro extra. Miguel também mapeou os protocolos de comunicação do cartel. Cada voo operava em frequências de rádio específicas, com tempos de check-in predeterminados. Perder uma janela de comunicação acionaria uma investigação imediata. Mas a descoberta mais importante de Miguel foi o voo 47, um voo mensal de consolidação de dinheiro que transportava dinheiro de 6 centros de distribuição diferentes para uma operação de lavagem de dinheiro perto da fronteira dos Inuá. Este voo transportava a carga de maior valor com a menor segurança porque operava em território mexicano, onde o cartel controlava a aplicação da lei local. O voo 47 era perfeito para os propósitos de Miguel, mas ocorria apenas uma vez por mês. Ele tinha 4 oportunidades para executar seu plano antes que a análise estatística revelasse padrões em seu comportamento. Novembro de 2023. Miguel começou a desenvolver as contramedidas eletrônicas que tornariam seu roubo indetectável durante as primeiras horas críticas. Trabalhando com a experiência de Diego, Miguel aprendeu a aceder aos sistemas de navegação e comunicação da aeronave, através de um software de backdoor originalmente projetado para fins de manutenção. A segurança técnica do cartel era sofisticada o suficiente para evitar intrusões externas, mas não foi projetada para detectar manipulação por pessoal autorizado. Miguel praticou desativar sistemas de rastreamento GPS em aeronaves de treino no aeródromo, onde aprendera a pilotar aviões civis. Ele testou bloqueadores de sinal que impediriam a comunicação celular, sem bloquear, obviamente, as frequências autorizadas. Ele até experimentou spoofing de sinais de transponder para fazer sua aeronave parecer estar voando rotas diferentes. Mas o problema técnico mais desafiador era o tempo. Miguel precisava desativar os sistemas de rastreamento precisamente 30 minutos após o início do voo 47, depois de passar o primeiro check-in obrigatório, mas antes de chegar ao segundo.
Isso lhe deu uma janela de 90 minutos, durante a qual sua ausência não seria notada. Miguel passou semanas estudando padrões de voo e horários de comunicação até que pudesse executar o engano eletrônico de olhos fechados. Ele também começou os preparativos físicos. Pilotar um avião de carga carregado com milhões de dólares exigia habilidades diferentes dos voos de passageiros padrão. Miguel praticou aterragens de emergência em pistas curtas, descolagens de alto peso com carga desequilibrada e operações de piloto único em aeronaves projetadas para tripulações de 2 pessoas. Dezembro de 2023. Miguel reconectou-se com Roberto Guerreiro e Diego Morales, dois amigos de infância que haviam permanecido em sua cidade natal enquanto Miguel seguia a carreira militar. Roberto era especialista em modificar veículos para clientes que precisavam de desempenho aprimorado ou recursos de ocultação. Sua oficina estava localizada numa área industrial onde atividades incomuns não atrairiam atenção. Roberto tinha as habilidades e equipamentos para preparar o transporte terrestre de que Miguel precisaria. Diego trabalhava como técnico em eletrônica para o governo municipal, com acesso a equipamentos de comunicação e sistemas de vigilância. Ele entendia os aspectos técnicos do plano de Miguel e poderia fornecer contramedidas contra a detecção eletrônica. Nenhum dos amigos conhecia a extensão total do plano de Miguel. Roberto acreditava que eles estavam a planear roubar dinheiro do empregador de Miguel, mas não sabia a quantia ou detalhes específicos. Diego entendia que estaria a fornecer suporte eletrônico, mas não sabia quando ou onde a operação ocorreria. A estratégia de recrutamento de Miguel baseava-se na compartimentalização e motivação. Ele ofereceu a cada amigo dinheiro suficiente para resolver seus problemas financeiros imediatos, retendo informações que poderiam comprometer a operação se qualquer um fosse capturado. Roberto precisava de 80 mil dólares para salvar seu negócio de reparação de automóveis da falência. Diego queria 100 mil dólares para pagar o tratamento médico de sua filha. Miguel prometeu a cada homem 200 mil dólares por sua assistência, o suficiente para transformar suas vidas sem torná-los ricos o suficiente para atrair atenção. Mas Miguel também preparou planos de contingência caso algum amigo o traísse. Ele documentou seu envolvimento em atividades ilegais anteriores, criando um seguro que desestimularia a cooperação com as autoridades. Janeiro de 2024. Miguel começou a preparar a infraestrutura operacional que apoiaria sua fuga e desaparecimento. O aeródromo abandonado perto de Tizimin havia sido usado para treino militar durante a Segunda Guerra Mundial, mas estava fechado desde a década de 50.960. A pista ainda estava utilizável para pequenas aeronaves, mas a instalação estava completamente fora dos mapas oficiais de aviação. Miguel visitou o aeródromo 3 vezes em janeiro, documentando as condições da pista, padrões de aproximação e considerações de segurança. Ele também identificou rotas de acesso de veículos e rotas de fuga que permitiriam uma partida rápida após a aterragem. Roberto preparou uma carrinha modificada com compartimentos ocultos para transportar dinheiro, além de documentos de registro e matrículas falsas. O veículo parecia uma carrinha comercial padrão, mas incluía blindagem, desempenho aprimorado do motor e contramedidas eletrônicas. Diego criou equipamentos de comunicação que permitiriam a coordenação entre os membros da equipa, permanecendo invisíveis à monitorização da aplicação da lei. Ele também preparou documentos de identificação falsos para os 3 conspiradores. A tarefa mais desafiadora de Miguel foi criar a documentação para seu próprio desaparecimento. Ele preparou vários pacotes de identidade, incluindo certidões de nascimento, registros educacionais e históricos de emprego, que lhe permitiriam estabelecer novas vidas em diferentes países. Mas Miguel também planeou a possibilidade de captura. Ele criou falsas evidências, sugerindo que estava a trabalhar para um cartel rival, além de documentação que redirecionaria a investigação para longe de Roberto e Diego. Fevereiro de 2024. Miguel realizou 3 ensaios completos do seu plano, testando cada elemento, desde o roubo inicial até a fuga final. O primeiro ensaio revelou problemas de tempo com as contramedidas eletrônicas. O plano original de Miguel exigia 2 minutos para desativar os sistemas de rastreamento,
mas seu treino mostrou que ele precisava de pelo menos 4 minutos para concluir o processo com segurança. O segundo ensaio expôs lacunas de comunicação entre os membros da equipa. Miguel precisava de coordenação em tempo real com Roberto e Diego, mas o equipamento de rádio deles não era compatível com os sistemas de comunicação de aeronaves. O terceiro ensaio foi executado perfeitamente, com cada elemento funcionando de acordo com o planeado. Miguel estava confiante de que a sua operação seria bem-sucedida se nenhuma complicação inesperada surgisse. Mas a última semana de preparação de Miguel foi focada na prontidão psicológica. Ele havia planeado um crime complexo que exigia matar ou incapacitar qualquer um que interferisse na sua fuga. Miguel passou horas a ensaiar mentalmente a violência que o seu plano poderia exigir. Ele convenceu-se de que qualquer pessoa que trabalhasse para o cartel era cúmplice na sua violência, que roubar de criminosos não era realmente roubo e que proteger a sua família justificava quaisquer ações necessárias. Miguel tinha destruído sistematicamente a sua própria bússola moral para se tornar capaz de fazer o que a sobrevivência exigisse. No dia 13 de fevereiro, Miguel fez os seus preparativos finais. Despediu-se de Helena sem lhe dizer que poderia ser para sempre. Carregou o seu avião com equipamento que não apareceria em nenhum manifesto de carga. Ativou os sistemas eletrônicos que o fariam rico ou o matariam. Quando Victor mencionou a atividade suspeita perto do aeródromo, Miguel já estava comprometido com um curso de ação que não podia ser revertido. A aproximação ao aeródromo, abandonado de Tizimin, foi o voo mais desafiador tecnicamente da carreira de Miguel. A pista era de 1.463 metros de asfalto rachado, rodeado por uma densa selva. Sem torre de controlo, sem serviços de emergência, sem margem para erros. Quando Miguel se alinhou para a sua aproximação final, pôde ver Roberto e Diego à espera, ao lado da sua carrinha, exatamente como planeado. Mas as luzes de aviso indicavam que apenas 2 das 3 rodas do trem de aterragem se tinham estendido corretamente. Miguel enfrentou outra escolha impossível: abortar a aterragem e tentar alcançar outro aeródromo, ou tentar uma aterragem forçada que poderia matá-lo e destruir o dinheiro. Mas abortar significava retornar ao território do cartel com 5,3 milhões de dólares em dinheiro roubado. Essa escolha garantia a morte. Miguel comprometeu-se com a aterragem. O toque foi violento, mas bem-sucedido. O avião derrapou lateralmente pela pista, levantando faíscas e pedaços de asfalto antes de finalmente parar numa nuvem de pó e fumo. Miguel estava ferido, mas vivo, e 5,3 milhões de dólares em dinheiro estavam espalhados pelo compartimento de carga, mas recuperáveis. Roberto e Diego correram para o avião acidentado, ajudando Miguel a extrair o dinheiro enquanto verificavam os ferimentos. Por um momento, pareceu que o plano tinha sido bem-sucedido, apesar de todas as complicações. Os 3 amigos trabalharam rapidamente, carregando sacos impermeáveis contendo 5,3 milhões de dólares para a sua carrinha. Roberto riu nervosamente, comentando que agora eram mais ricos do que a maioria dos pequenos países. Diego monitorizava as frequências de rádio, garantindo que ninguém tinha detetado a sua operação. Miguel sentiu uma onda de alívio e realização. 5 meses de planeamento, momentos de terror, a morte de Victor. Tudo isso tinha levado a este sucesso. Estavam livres, ricos e completamente invisíveis aos seus perseguidores. Roberto deu um tapa nas costas de Miguel, sorrindo amplamente. Conseguimos, irmão. Somos homens livres agora. Diego acenou com a cabeça, embora a sua expressão parecesse mais cautelosa do que de celebração. Os sistemas de rastreamento estão limpos. Ninguém sabe onde estamos. Miguel estava prestes a responder quando o seu telemóvel vibrou com uma mensagem recebida. A foto que apareceu no seu ecrã destruiu tudo o que ele pensava ter conseguido. Helena, a sua esposa, estava amarrada a uma cadeira no que parecia ser um armazém. O seu rosto estava contuso, o lábio a sangrar e os seus olhos refletiam puro terror. Ela estava a usar o mesmo vestido azul que tinha vestido naquela manhã para dar aulas na escola primária. A mensagem de texto que se seguiu foi breve e aterrorizante. Sabemos o que estás a planear. 5,3 milhões de dólares mais 1 milhão de dólares de penalidade. Tens 36 horas. Tenta algo inteligente. E ela morre lentamente.
Miguel olhou para o telemóvel, a sua mente a trabalhar rapidamente. Como é que o cartel tinha descoberto o seu plano? Como é que tinham encontrado Helena tão rapidamente? E como é que podiam saber do roubo quando acabara de acontecer? Roberto agarrou o braço de Miguel, exigindo saber o que se passava. Quando Miguel lhe mostrou a foto, o rosto de Roberto ficou branco. Mas a reação de Diego foi diferente. Ele estudou a mensagem com desapego analítico, examinando detalhes técnicos em vez de expressar choque ou preocupação. Miguel percebeu que a resposta do seu amigo de infância revelava um conhecimento que ele não deveria possuir. A explicação de Diego para o conhecimento do cartel era tecnicamente sofisticada, mas emocionalmente pouco convincente. Ele sugeriu que o cartel tinha estado a monitorizar todas as comunicações eletrônicas na região, que as chamadas telefônicas de Miguel tinham sido interceptadas e que o rapto de Helena foi uma coincidência. Mas o treino militar de Miguel tinha-o ensinado a reconhecer mentiras sob pressão. Diego estava a evitar o contato visual, a fornecer demasiados detalhes técnicos e a oferecer explicações para perguntas que Miguel não tinha feito. Mais importante ainda, Diego sabia demasiado sobre as capacidades do cartel e não o suficiente sobre os seus procedimentos padrão. Quando Diego se ofereceu para contactar as suas fontes para ajudar a localizar Helena, Miguel entendeu a verdade. Um especialista em eletrônica de uma pequena cidade não tem fontes dentro de grandes organizações criminosas. Diego tinha revelado a sua ligação às autoridades sem perceber o que tinha admitido. O confronto que se seguiu foi breve e decisivo. Miguel acusou Diego de ser um informador. Diego negou as alegações. Roberto exigiu uma explicação de ambos. Então, Diego cometeu o seu erro fatal. Confrontado com as suspeitas de Miguel e as perguntas de Roberto, ele tentou manter a sua cobertura, fornecendo informações que só um infiltrado da polícia saberia. Diego revelou que a DEA, Agência Antidrogas do South Niuara, estava a planear uma operação contra a rede de lavagem de dinheiro do cartel. O roubo de Miguel tinha inadvertidamente interferido numa investigação federal. Miguel percebeu que o rapto de Helena não era apenas retaliação pelo roubo, era parte de um conflito maior entre o cartel e as autoridades do Siquinana. Helena estava no meio de uma guerra que nem sabia que existia. Mas a traição de Diego também tinha fornecido inteligência crucial. Se a DEA estava envolvida, poderiam haver agentes federais que poderiam ajudar a resgatar Helena. Miguel tomou uma decisão que definiria o resto da sua vida. Forçaria Diego a usar os seus contatos nas autoridades enquanto planeava eliminá-lo, assim que Helena estivesse segura. Com 35 horas restantes antes do prazo de Helena, Miguel e Roberto desenvolveram um plano que era partes iguais de operação de resgate e missão suicida. Eles criariam maços de dinheiro falsos, usando jornais embrulhados em notas genuínas, fazendo pacotes que pareceriam legítimos durante uma inspeção casual. O dinheiro real seria escondido num local seguro. Enquanto tentavam trocar papel sem valor pela vida de Helena, Roberto encontrou um hangar de avião abandonado perto do aeródromo, uma estrutura construída durante os anos 1940 para treino militar, mas sem uso há décadas. Eles enterraram o dinheiro real em recipientes hermeticamente selados sob uma laje de betão no chão do hangar. Diego foi forçado a usar os seus contatos da DEA para recolher informações sobre a localização de Helena. A informação que ele forneceu sugeriu que ela estava detida num complexo de rancho a 40 milhas de Tizimín, em território controlado pelo cartel Hermanos del Sol. Mas Miguel sabia que o cartel verificaria o dinheiro antes de libertar Helena. Os maços falsos dariam a eles talvez 15 minutos antes que o engano fosse descoberto. 15 minutos para resgatar Helena e escapar com as suas vidas. Miguel entendeu que esta tentativa de resgate provavelmente terminaria em morte para todos os envolvidos. Mas Helena era a única pessoa que sempre importou mais para ele do que a sua própria sobrevivência. Se salvá-la exigia morrer num tiroteio com os executores do cartel, Miguel estava preparado para fazer esse sacrifício. O local do encontro era uma casa de rancho remota, rodeada por vegetação desértica. Exatamente o tipo de terreno isolado onde as pessoas desapareciam para sempre. Miguel e Roberto chegaram com 2 sacos de viagem contendo os maços de dinheiro falsos
e armas escondidas em todo o veículo. Eles tinham se preparado para uma operação de resgate disfarçada de pagamento de resgate. A delegação do cartel consistia em 4 homens, incluindo o gerente de operações que tinha executado Carlos Herrera por chegar 15 minutos atrasado. Miguel reconheceu-o imediatamente e entendeu que este homem mataria Helena, independentemente de o resgate ser pago. Helena foi trazida para fora da casa do rancho, com as mãos amarradas nas costas, o rosto mostrando os efeitos de 2 dias de cativeiro e interrogatório. Ela estava viva, mas claramente aterrorizada. O gerente de operações explicou os termos. O cartel queria 6,3 milhões de dólares. Os 5,3 milhões originais, mais uma penalidade de 1 milhão de dólares pela traição de Miguel. Quando Miguel explicou que só tinha 5,3 milhões de dólares, o gerente de operações sorriu e sugeriu que o valor restante de Helena cobriria a diferença. Miguel entendeu que o cartel nunca tensionou libertar Helena viva. Isto não era uma troca de resgate. Era uma execução disfarçada de transação comercial. O gerente de operações ordenou a um dos seus homens que verificasse o dinheiro, enquanto o outro segurava uma arma apontada para a cabeça de Helena. Miguel tinha aproximadamente 90 segundos antes que o dinheiro falso fosse descoberto e todos no rancho fossem mortos. Mas Miguel tinha passado 5 meses a preparar-se para este momento. E tinha se preparado para a possibilidade de que a negociação falhasse. O sinal foi Roberto a ligar o motor da carrinha. Um som que Miguel estava à espera durante toda a tensa negociação. Miguel mergulhou atrás do seu veículo, enquanto Roberto abriu fogo com uma metralhadora AK-47, escondida na área de carga. A primeira rajada de 3 tiros matou os 2 membros do cartel que estavam ao lado da casa do rancho. Os seus corpos caíram instantaneamente, enquanto as balas de 7,62 milímetros lhes rasgavam o peito. O gerente de operações e o seu cumpridor restante correram para se esconder atrás de um tanque de água de betão, respondendo ao fogo com pistolas que não eram párias para a arma de nível militar de Roberto. Mas o tiroteio tinha desencadeado a crise que Miguel mais temia. Helena estava no fogo cruzado, ainda amarrada e incapaz de correr para um local seguro. Ela estava deitada no chão ao lado dos degraus da casa do rancho, a 20 metros de distância da posição de Miguel. Miguel sacou a sua própria pistola, uma Glock .40 que carregava durante o seu serviço militar, e começou a disparar fogo de cobertura enquanto corria em direção à posição de Helena. As balas do cumpridor estilhaçaram o chão à volta dos pés de Miguel enquanto ele corria. Uma bala passou tão perto da sua cabeça que ele sentiu a onda de pressão contra a orelha. Outra atravessou a manga do seu casaco sem tocar na pele. Miguel alcançou Helena quando o gerente de operações estava a sacar uma pistola maior para a executar. O líder do cartel tinha decidido que, se não conseguisse receber o resgate, pelo menos enviaria uma mensagem sobre o que acontecia às pessoas que roubavam a sua organização. O combate corpo a corpo que se seguiu foi o confronto físico mais intenso da vida de Miguel. O gerente de operações era mais baixo do que Miguel, mas mais pesado e mais experiente em violência de curta distância. Ele tinha matado dezenas de pessoas com as próprias mãos e entendia como usar armas em espaços confinados. A primeira prioridade de Miguel era controlar a mão da arma do gerente de operações. Ele agarrou o pulso do homem enquanto a pistola era levantada em direção à cabeça de Helena, impedindo um tiro que a teria matado instantaneamente. Mas o gerente de operações respondeu sacando uma faca curva do seu cinto com a mão livre. A lâmina foi projetada para açougue com uma borda de 15 centímetros, que podia abrir artérias principais com pressão mínima. Durante 30 segundos, eles lutaram pelo controle de ambas as armas enquanto Helena observava aterrorizada no chão ao lado deles. Miguel tinha vantagens de altura e alcance, mas o gerente de operações tinha experiência e desespero. A faca cortou o antebraço esquerdo de Miguel, abrindo um corte que sangrou abundantemente, mas falhou as artérias principais. Miguel respondeu, batendo o joelho nas costelas do gerente de operações, partindo um osso e forçando o homem a ofegar por ar. Miguel obteve o controle da pistola, mordendo a mão da arma do gerente de operações, até que ele a largasse. A arma caiu no chão, mas o gerente de operações ainda segurava a faca
e estava a usá-la para cortar o pescoço e o rosto de Miguel. A luta terminou quando Miguel conseguiu envolver o braço à volta do pescoço do gerente de operações por trás. Usando um golpe de estrangulamento que aprendera no treino militar, Miguel cortou o fluxo sanguíneo para o cérebro do homem até que ele perdesse a consciência. Mas Miguel não parou quando o gerente de operações ficou inerte. A fúria e o terror das últimas 36 horas irromperam numa raiva homicida. Miguel continuou a estrangular até ter certeza de que o homem estava morto. Depois continuou por mais 30 segundos para ter a certeza absoluta. Quando Miguel finalmente soltou o aperto, o rosto do gerente de operações estava roxo, os seus olhos abertos, mas sem vida. Miguel cortou as amarras de Helena com a faca do gerente de operações, as mãos a tremer de adrenalina e perda de sangue. Helena estava consciente, mas profundamente traumatizada, incapaz de falar coerentemente ou andar sem assistência. O fogo de cobertura de Roberto tinha eliminado o cumpridor restante, mas eles conseguiam ouvir veículos a aproximar-se ao longe. A equipa de apoio do cartel estava a chegar com armas automáticas e em número esmagador. Miguel carregou Helena para a sua carrinha enquanto Roberto fornecia fogo de supressão por trás do tanque de água de betão. Eles tinham talvez 3 minutos antes que o rancho fosse cercado por reforços do cartel. "Consegues conduzir?" "Component placement", gritou Roberto por cima dos tiros. O braço esquerdo de Miguel sangrava abundantemente devido ao ferimento da faca, mas ele ainda conseguia usar ambas as mãos. "Consigo conduzir. Tu continua a atirar." A fuga do rancho transformou-se numa perseguição em alta velocidade por 30 milhas de estradas desertas. 3 veículos do cartel os perseguiam, disparando armas automáticas através dos para-brisas, enquanto tentavam empurrar a carrinha de Miguel para fora da estrada. Roberto havia modificado a carrinha com blindagem que impedia tiros de armas leves, mas o aço protetor adicionava peso que reduzia a sua vantagem de velocidade. Miguel forçou o motor ao limite, enquanto Roberto respondia ao fogo pelas janelas traseiras. A perseguição atingiu velocidades de mais de 145 km por hora, em estradas projetadas para equipamentos agrícolas. Miguel usou todas as técnicas de condução evasiva que aprendera no treino militar, enquanto o fogo de rifle de Roberto reduzia gradualmente o número de veículos de perseguição. Uma carrinha do cartel bateu quando as balas de Roberto estilhaçaram o para-brisa do motorista. Outra ficou para trás quando seu motor sobreaqueceu devido à operação sustentada em alta velocidade. O último veículo de perseguição os acompanhou até chegarem ao hangar abandonado, onde o dinheiro real estava escondido. Mas quando Miguel virou na estrada de acesso, o último carregador de munição de Roberto desativou o motor do caminhão com uma rajada sustentada de fogo automático. Miguel estacionou atrás do hangar enquanto Roberto cobria a estrada de acesso com seu rifle. Eles podiam ver faróis à distância. Mais veículos do cartel a aproximar-se da sua posição. Mas também podiam ouvir o som distintivo de rotores de helicóptero a aproximar-se do norte. Miguel percebeu que os contatos de Diego na DEA finalmente haviam respondido à crise. No hangar, Miguel e Roberto recuperaram o dinheiro escondido, enquanto Helena esperava na carrinha, traumatizada pelo seu cativeiro e pela violência que testemunhara. Mas enquanto carregavam os contentores, Miguel recebeu um telefonema que mudou tudo. Diego estava a ligar com informações urgentes. Agentes federais estavam a caminho do hangar, tendo triangulado a sua localização através do rastreamento GPS no seu telemóvel. Miguel tinha 2 minutos para escapar antes que o hangar fosse cercado por agentes federais que o prenderiam por roubo, sequestro, assassinato e uma dúzia de outros crimes. Diego ofereceu a Miguel um acordo: render-se à custódia federal em troca de proteção a testemunhas e imunidade à acusação. A resposta de Miguel foi simples: ele preferia morrer livre a viver na prisão. Roberto ligou a carrinha enquanto Miguel tomava a sua decisão final. Ele desapareceria completamente, levando Helena e o dinheiro para um lugar onde nem o cartel, nem o governo federal pudessem encontrá-los. A perseguição que se seguiu envolveu tanto veículos do cartel quanto agentes federais a convergirem no hangar, enquanto a carrinha de Miguel corria em direção à costa. Roberto tinha preparado uma rota de fuga que nenhum dos grupos antecipou. Um barco de pesca à espera numa praia remota na costa do Caribe.
A carrinha chegou à costa assim que os seus perseguidores chegaram ao hangar. Miguel, Helena e Roberto transferiram-se para o barco com o seu dinheiro e desapareceram em águas internacionais. Atrás deles, agentes federais e membros do cartel envolveram-se num tiroteio que deixou 18 pessoas mortas e o hangar em chamas. 3 semanas depois, investigadores do FBI encontraram evidências do massacre no rancho onde Helena havia sido mantida, além do hangar queimado e da carrinha abandonada. 18 corpos no total. Milhões de dólares em provas destruídas. Sinais de batalhas coordenadas entre a aplicação da lei e organizações criminosas. Mas não havia vestígios de Miguel Santos, Helena Vasquez ou Roberto Guerreiro. Os 5,3 milhões de dólares roubados do cartel nunca foram recuperados. Diego Morales forneceu informações detalhadas sobre o planeamento de Miguel, mas nunca lhe haviam contado sobre as rotas de fuga ou os destinos finais. Se gostaste dessa história, certifica-te de que clicas no gosto do vídeo, subscreves o canal e ativas as notificações para nunca perderes o próximo.